Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que esse é um programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem veio bater um papo com a gente hoje é o vereador Boanerges, do PTB, mas ele trouxe uma convidada. Vamos já apresentar a Lilian Zanca, corretamente, que ela é coordenadora do projeto Conviver. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, vereador? Tudo ótimo. Voltando do recesso, com muito trabalho pela frente. Se Deus quiser, vamos retornar e com bastante gás, porque os problemas eles amanhecem sempre, né? Quando a gente não consegue resolvê-los, eles acabam por amanhecer com a gente e a gente tem que os problemas estão aí. Sim. Quando você soluciona um, aparece outro. Estamos aqui para tentar Faz dar parte solução. da vida. Pois é. Quem está assistindo a gente pode estar aí querendo saber qual é a primeira atitude do vereador agora nesse semestre e, na verdade, a primeira atitude dele foi a primeira atitude do semestre aqui em termos de audiência pública, né, vereador? Está marcado para o dia 15 de agosto, às 19 horas, uma audiência que vai tratar sobre a depressão, que é chamada a doença do século. Você provavelmente, muito provavelmente, conhece alguém que sofre deste mal e merece ser discutido, não é mesmo, pessoal? Eu queria que vocês começassem a falar sobre o tema. Na verdade, começar com o vereador. Por que fazer uma audiência sobre isso? Por que trazer essa discussão para casa? Olha, é um tema que já me aflige há algum tempo, não diretamente a mim, mas eu tenho um problema desse na família, já há algum tempo que a gente convive com isso, e eu sempre tive dificuldade em entender o que significava essa doença. E aí, relacionado a isso, depois que vim para cá, para o Legislativo, a gente começa a atender muitas pessoas no gabinete e a gente nota que as pessoas que vêm procurar ajuda, todas elas, ou pelo menos grande parte, na sua grande maioria, estão sem autoestima. As pessoas já vêm com depressivas, né? Também tem o problema, eu por ser policial militar, tenho acompanhado muitos problemas relacionados a suicídios dentro da corporação. Então, a gente começa a fazer um paralelo com todas essas coisas e a gente vê que, eu estava dizendo para a Lília ainda há pouco, que o país nosso está depressivo. Se você fizer um outro paralelo com relação à massa de desempregados que existem no país, e aí, mas é o pai que está desempregado, mas o pai ele leva consigo para casa. Quando ele não tem autoestima, tem depressão, ele contamina, Adoece, né? ele acaba por contaminar os seus. Que aí o filho vê o pai daquela maneira e o pai é o espelho, é o herói do filho. Ele vai para a escola, ele se sente tanto quanto o pai, né? Pelo menos é a maneira que eu enxergo isso, né? E aí você tem ali uma família, ele vai chegar em casa, ele não tem o que ele poderia ter, ele tem vergonha de pedir para o pai, porque sabe que o pai terá vergonha de dizer que não tem condição de dar, sabe aquelas coisas, o mínimo, né? Estou falando do mínimo, estou falando do básico, não estou falando de mordomias, não. Então a gente começa a enxergar isso de uma maneira mais sensível ao assunto. Exatamente. A gente passou a ter essa sensibilidade de procurar entender, de aprofundar mais nesse tema, porque a gente que está de fora e a gente convive com pessoas que são, entre aspas, limitadas por conta desse problema, porque limitados todos nós somos. Todos nós temos um tipo de limitação. Sim. A gente não consegue ser bom em tudo. E tem uma dificuldade de a gente assumir isso. E imagine para quem convive com o problema, né, doutor? Na verdade, falar em depressão, a palavra depressão, ela assusta, né? Sim. E eu acho que o importante de você falar no assunto é ela deixar de ser um bicho-papão, né? Então, assim, as pessoas têm vergonha de assumir que tem um problema, as pessoas têm vergonha de falar, na minha família tem esse problema. Então, quando eu fiquei sabendo do tema, da audiência pública, eu falei, nossa, que bacana, né?
bacana falar para que as pessoas não tenham vergonha de procurar ajuda, né? Você acha que ainda tem esse preconceito de falar, ah não, depressão é frescura, depressão é falta de Deus? Depressão é doença Atinge de quem qualquer um, na verdade. E atinge qualquer, e muito importante, né? Ouvindo o vereador falar da questão, né, claro que o país enfrenta problemas sérios, questão financeira, desemprego, mas o engraçado é que às vezes nós encontramos pessoas com um quadro de depressão grande, né, um quadro sério, que essa família não enfrenta problemas financeiros, né? Então a depressão, ela realmente, a gente precisa falar, porque ela vai muito além do que a gente pensa, da concepção que a gente tem. Então a questão é ampla realmente, e eu acho que é importante falar é realmente para que as pessoas não tenham vergonha de procurar ajuda, né? Procurar um psicólogo não é vergonha, não é porque eu fazer terapia, eu não sou louca. Tirem isso, né? Tirem isso da cabeça. Nem todo mundo consegue enfrentar um problema sem procurar ajuda. Sim. Não é? Somos diferentes, cada um de nós. Então, assim, algumas pessoas atravessam problemas sérios sem precisar de ajuda, outras não. Outras precisam de uma ajuda de um profissional. E por que não procurar um profissional, né? O psicólogo vai te ajudar a enfrentar esse problema, a olhar, de repente, de uma outra forma. É uma doença como outra qualquer, né? Como outra qualquer. A pessoa que tem problema no coração vai procurar um radiologista. Então, a pessoa que tem um problema psicológico, psiquiátrico, tem que procurar ajuda. E nós precisamos falar nessa palavra, né? Depressão. Todos nós estamos sujeitos a ela, e o quanto é importante realmente a gente mudar a forma de olhar para essa doença e falar com as pessoas, para que as pessoas falem, nossa, eu tenho, então eu vou procurar ajuda, ou então eu tenho alguém na família, eu vou passar a olhá-la de uma forma diferente, né? Porque é o que a gente vem encontrando. E a depressão, ela não tem idade, né? Eu acho que isso é muito importante, muito sério. Em caso até tendo criança hoje em dia, né? Que está aumentando também. Porque a sociedade cobra muito, né? O tempo todo, as cobranças estão cada dia, né? Cada dia que passa, estão exigindo mais. Então, não tem mais idade. Então, é muito importante. É sério, é uma questão muito séria, realmente. É uma questão pública. Então, assim, é muito importante falar dessa doença. No seu caso, você é coordenadora do projeto Conviver, Isso. que o foco é a população idosa. Isso, trabalho exclusivo. Também tem esse caso de depressão na terceira idade, que daí seria o caso diferente das crianças. Já não é mais a cobrança, é o abandono. É a falta de talvez se sentir útil. São muitos motivos também que podem desencadear esse problema na população da terceira idade. É até engraçado, né, que quando a gente começou a falar, nossa, o idoso muitos, a taxa é muito alta do idoso com depressão. E abandono também. Mas ele passa uma vida toda tentando, exercendo papéis na sociedade, né? Então, eu sou profissional, sou mãe, eu sou pai, eu represento um papel dentro da sociedade. E aí, o tempo passou, né? O tempo passa muito rápido para todos nós, quando se depara com ele, já passou. Aí eu me aposentei, eu sonhei minha vida toda com a aposentadoria, mas e agora? O que eu vou fazer? Os filhos cresceram, foram embora, estão vivendo a sua vida. Eu também não tenho mais necessidade daquela representatividade de mãe ou de pai, de chefe de família, aquela obrigação. E aí eu paro e falo, e aí, quem sou eu? Qual o papel, né, que eu vou ocupar agora? Você sabe que você tocou num assunto aí, Lília, que eu nem ia abordar. Mas como é pertinente, totalmente... Eu estou convivendo agora na minha casa com o meu sogro, que tem 88 anos, e ele está fazendo tratamento de hemodiálise. Foi diagnosticado e aí ele está lá com a gente, já tem 6 ou 7 meses que ele está morando lá com a gente. E aí, o meu filho mais novo, ele se identifica demais com o avô, é o único neto que realmente dá atenção para ele e tal. Ou pelo menos dava, né? Vou explicar já por quê. Mas ele tem uma relação tão amorosa com o avô, a ponto de dar banho no avô, de fazer a barba do avô, de fazer um carinho no cabelo, de chamar de vovô, ir para lá e para cá. Aí, onde o avô vai, ele direcionava os passos para que ele se sentisse seguro, cada passo que dava. Tal. Olha, é uma coisa assim, bonita de se ver, essa relação deles. E o meu filho está fazendo quase um mês, foi embora. Precisou ir embora. Meu filho foi para outro país.
esse idoso, que eu chamo ele de pai também, porque ele é meu sogro, mas eu, de certa forma fui criado por ele também, né, desde a adolescência e tal. Você precisa ver como é que esse homem entrou num estado depressivo por conta apesar de que hoje a tecnologia nos permite falar com o meu filho, com aquelas chamadas de vídeo, aquelas coisas todas, mas não tem mais aquele contato. Sim. A pele, né? Aquele pele, tá? Você precisa ver em 15 ou 20 dias que meu filho está fora, com a mudança de comportamento que ele se encontra. Porque perde, né? Isso é uma coisa, a questão das relações, o quanto as relações são importantes na questão do envelhecimento, né? E uma outra questão muito séria no envelhecimento é eu vou perdendo pessoas que são próximas. A minha família, meus irmãos, eles vão indo embora. E o quanto isso vai sendo difícil para alguém que está envelhecendo, né? Então, assim, se a gente for olhar a questão do envelhecimento, causas, motivos é o que não faltam para a questão da depressão. Por isso que por que é importante o idoso ele encontrar alguma atividade, ele se reencontrar, né? No projeto eu costumo sempre falar nas minhas justificativas, né, de algumas questões que nós estamos elaborando, da importância da gente dar a esse idoso motivos para ressignificar a sua vida, né? Porque ele passou ao longo da vida tendo motivos para lutar, para viver, e ele vai perdendo quando vai envelhecendo por esses motivos que eu já falei. Então, o quanto é importante mostrar para esse idoso que ele tem motivo sim, que é importante ele ressignificar realmente, reprogramar, né? Às vezes eu falo para ele, vamos reprogramar tudo, né? Deixa de lado tudo que viveu, vamos ter novos sonhos, vamos voltar a sonhar. O idoso, ele vai perdendo um pouco isso, né? E nosso trabalho, ele gira muito em torno disso, realmente. Sim. Dar ao idoso possibilidades, né? E motivos para ressignificar a sua existência. Porque é muita coisa, né? Você viveu 80 anos... Não é pouca coisa. Então, assim, você teve muitas vitórias, você teve momentos, né, para celebrar, mas você também tem aí muita coisa para você ficar triste, para você, né, lamentar. Então, por isso é importante. E a depressão, assim, né, parece que ela tá ali paradinha, né, esperando para vir. Dar o bote. Exatamente. Tem pessoas que não, tem pessoas que passam uma vida toda, mas tem pessoas... Se é que eu posso fazer uma relação com, por exemplo, o dependente químico e a pessoa depressiva, eu também não entendo, mas já fica aqui a pergunta, doutora, se necessariamente o dependente químico, ele é também depressivo, independente de uma coisa ou de outra. Mas veja, eu aqui vendo vocês comentarem, a minha análise é o seguinte, que a depressão, ela está ali, como você bem disse agora, ela está aguardando para ver se você passa por ali, se ela tiver uma oportunidade, ela vai te pegar. É como a questão das drogas, que muitas vezes você entra, ou as pessoas entram até sem ter conhecimento que entrou. É o caso daquelas baladas que você vai, que te oferece alguma coisa e você não está sabendo, e você acaba... você acaba tomando ou ingerindo alguma coisa que ali você gosta e pede outra. E assim, quando você vê, você já se tornou dependente químico. E aí, a minha formação não me permitia que eu fizesse essa separação entre o dependente químico e entre o usuário e o bandido, sabe? Então, eu tive muito problema, eu tive uma resistência grande para entender que o dependente químico era um doente. Ele é um doente. É o caso da depressão também, que a gente tem essa resistência de olhar para a pessoa que tem depressão e não tratar essa pessoa como doente. A gente trata como se ela fosse... Era nesse ponto que eu ia chegar até para encerrar o nosso primeiro bloco, que deu o nosso tempo, que a depressão não é problema da pessoa que tem depressão só. É problema da família, da sociedade, então é um caso de saúde pública até. E a gente vai voltar a esse assunto, então, no próximo bloco. Não sai daí não, que a gente volta já já.